O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meu nome é Kátia, eu sou professora e contadora de histórias. E eu estou aqui hoje para trazer algumas histórias a vocês. E você pode pensar, histórias para o quinto ano? Sim, histórias para o quinto ano. As histórias são para todos, crianças, jovens, adultos, idosos. Todos podem e devem ouvir e contar histórias. Porque nós trabalhamos muitas coisas através das narrativas. Para os professores, eu reforço aqui que as habilidades que a gente pretende trabalhar com esse tema são a leitura e compreensão de histórias e contos literários, além da leitura em voz alta e da contação e do reconto de histórias. Isso é muito importante por diversos fatores. Quando a gente vai contar uma história para alguém, a gente pensa sobre como vai falar. A gente modela a nossa voz, a gente trabalha a nossa memória. Nós trabalhamos várias questões muito importantes para o nosso desenvolvimento. Vocês estão no quinto ano. Cada vez mais terão necessidade de falar para os outros, de falar em público, de dizer as suas ideias. E uma boa maneira de fazer isso é através da contação de histórias. E nós vamos pensar 3 tipos de narrativas hoje, muito presentes na nossa vida, que são os mitos, as fábulas e os causos. Mas você sabe a diferença entre eles? Você sabe o que é que compõe cada um deles? Eu vou começar com os mitos. Mitos são narrativas que vêm de muito longe. Todos os povos, em todos os lugares do mundo, contam seus mitos. Os mitos falam da origem das coisas. Trazem deuses e dão explicações sobre o porquê que as coisas são como são. Sobre como surgiu o mundo, como surgiram as pessoas, como surgiram os animais. Sobre o porquê das características de cada um, dos sentimentos, de tudo. Cada povo tem seus mitos e eles têm variações de acordo com cada lugar. Aqui no Brasil, nós conhecemos muito, por exemplo, os mitos que vêm da Grécia, os deuses que vêm de lá. Mas nós aqui também temos deuses maravilhosos, histórias fantásticas sobre a criação de várias coisas. Uma dessas narrativas que mais me encanta fala sobre a origem das cataratas do Rio Iguaçu. Você com certeza já viu alguma imagem das grandes cataratas do Iguaçu. São cachoeiras enormes, quedas d'água exuberantes. E os índios que moram ao lado naquela região, ao lado das quedas d'água, os Caingangue, acreditam que há muito tempo atrás, as grandes cataratas não existiam. O que existia era um rio de águas calmas e serenas, um rio tranquilo, sem nenhuma cachoeira ao seu redor. Os índios que habitavam aquela região acreditavam em 2 deuses, Tupã, o deus do bem, e Emboy, seu filho, o deus do mal. Emboy tinha o corpo em forma de uma grande cobra e era um deus irado, responsável pelas pragas nas plantações, pelas enchentes, pelos incêndios, por tudo de ruim que acontecia aos povos indígenas. E todos os anos, para aplacar a ira do Deus, para deixá-lo mais calmo, os índios davam a ele uma jovem índia em casamento. Todos os anos, uma jovem era escolhida para virar a sua esposa. Ela participava de uma celebração e ficava o resto da vida morando na aldeia sem jamais poder se envolver com homem algum. Apesar disso ser um sacrifício, a índia escolhida ficava feliz, porque ela sabia que estava ajudando o seu povo. Aquele ano,
A jovem escolhida foi Naipi, uma moça de cabelos compridos, pele escura, olhos enormes. Naipi era muito bonita e muito alegre e cheia de vida. Ela ficou radiante com a ideia de ser a esposa do Deus e logo começou a cuidar dos preparativos para o seu casamento. Os dias foram passando e ela cada vez mais radiante. O que ela não contava, porém, é que entre as tribos vizinhas que vinham para participar da celebração, viesse um jovem guerreiro, forte, de nome Tarobá. Tarobá era um guerreiro forte, um homem de valores, com certeza se tornaria um grande cacique. E o inevitável aconteceu. Quando os olhos de Naipi viram os olhos de Tarobá, o amor se fez. Eles ficaram encantados um pelo outro, mas desesperados. Emboi jamais perdoaria uma traição daquelas. Faria com que toda espécie de pragas viesse se abater sobre a aldeia. Eles não podiam permitir isso. Mas, ao mesmo tempo, não podiam se afastar. Quanto mais eles se afastavam, mais eles queriam estar próximos. Assim, eles tiveram uma ideia, armaram um plano. Na terceira noite do casamento, porque eram 3 noites de celebração, eles pegariam uma canoa, colocariam no rio e iriam embora. Assim eles fizeram. Na terceira noite, quando todos estavam dormindo, cansados dos festejos e das bebidas fermentadas feitas à base de mandioca, os dois pegaram um pequeno barco, levaram ao leito do rio e foram embora. Navegaram por horas, felizes, achando que haviam conseguido enganar o Deus. O que eles não contavam, porém, era que Emboi observava os dois furioso com a traição da noiva. Esperou de fato que eles estivessem longe, bem longe da aldeia, sem a menor condição de escapar. Quando os dois achavam-se bem longe de fato, eles se abraçaram, achando que haviam conseguido enganar ao Deus. E nessa hora, Emboi lançou um grande raio, que fez com que uma grande fenda se abrisse, rasgando o leito do rio e fazendo surgir as grandes cataratas do Iguaçu. A pobre canoa foi tragada e os dois se abraçaram, pressentindo a morte. Mas o Deus achou que a morte era muito pouco para eles e resolveu transformar seus corpos. Naipi, ele transformou numa pedra que fica embaixo das águas no fundo da cachoeira. Tarobá, ele transformou numa palmeira que fica em cima das águas. Assim, os dois se mantêm eternamente próximos e eternamente separados. O único momento em que os dois jovens podem se encontrar é quando um arco-íris une a ponta da palmeira à ponta da pedra. Nessa hora, ele chora e lança para ela o seu perfume através das suas folhas. E ela, por sua vez, chora e deixa cair os seus minerais, alargando ainda mais o leito do rio. E assim, eles estão eternamente juntos e eternamente separados. E a nós coube apenas a beleza de observar as cataratas do Iguaçu, as cataratas que surgiram do amor. Não é uma história bonita? Uma história encantadora, que fala da origem de uma das maravilhas do nosso país, que são as grandes cataratas do Rio Iguaçu. E é uma história pouco conhecida. Percebam então as características do mito aí. É uma história que fala dos deuses, da criação de alguma coisa.
Mitos sempre trazem essas características. São histórias que vêm de muito longe e que são diferentes a cada povo, mas cada uma mais bonita do que a outra. E as fábulas? Você conhece fábulas? As fábulas, diferentes dos mitos, são textos curtos, que envolvem sempre animais e sempre a ideia de que eles enfrentam conflitos humanos. Passam por situações muito semelhantes ao ser humano, têm sentimentos, ideias muito próximos às nossas. Há uma fábula que conta uma história que envolve o leão e o mosquito. Como todos vocês sabem, o leão é o rei da selva. E estava o leão um dia descansando, dormindo um soninho gostoso, quando de repente começou a escutar bzzz, bzzz, bzzz. Um mosquito atrevido vinha perturbar o sono do rei leão. Ora, o leão deu uma patada no ar. Não viu quem era, olhou. De novo, pôs-se a deitar, a dormir e veio bzzz, bzzz, bzzz. O leão levantou-se aturdido, perguntando o que era aquilo. Quem era aquele ser ínfimo que ousava perturbar o sono do rei leão? O mosquito, por sua vez, disse para ele: ora, só porque você é grande e pensa que é melhor que eu? Você duvida? Mas eu posso acabar com você. Tamanho não é nada. Você vai ver que eu sou pequeno, mas eu tenho muita força. O leão riu-se dele. Mas quem era aquele mosquito atrevido? Ora, imagina que você vai conseguir acabar com o meu sono. E voltou a deitar. Porém, quando ele voltou a deitar, o mosquito voltou a zumbir, a zumbir, a zumbir, de uma forma que deixava o leão louco. Ele dava patadas no ar para todos os lados e nada de pegar o mosquito, porque quando ele vinha com a pata para um lado, ele ia para o outro. E assim o leão foi cansando, 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 até cair no chão estatelado sem força para nada. O mosquito, por sua vez, saiu feliz da vida, dizendo a todos os animais que ele havia derrotado o rei leão. Você viu? Você viu que eu derrotei o leão? Dizia ele à capivara. Logo que encontrou uma cobra, foi dizendo: você viu? Você viu? O leão não é de nada perto de mim. E assim ele foi de animal em animal, zombando do leão, contando o seu feito. Até que quando ele, sem perceber, ele esbarrou numa teia de aranha e ficou preso. Tudo que restou a ele foi ver a aranha se aproximar e fazer dele o seu jantar. E essa história encerra dizendo que o orgulho, muitas vezes, faz com que nós percamos as nossas vitórias. Quantas vezes as pessoas são orgulhosas, como foi o mosquito? Será que ele tinha necessidade de falar daquele jeito? Percebem? As fábulas são textos curtos que envolvem animais, que sempre trazem uma moral, um entendimento de alguma coisa que é importante para o nosso crescimento, para a gente perceber as relações com os outros. Só que não citam pessoas, mas animais, para que a gente possa se identificar, mas sem jamais sentir qualquer tipo de ofensa. São textos muito profundos, apesar de serem muito curtos. E os causos? Você conhece algum causo? Os causos também são textos curtos, que falam da vida da gente simples do interior, da vida da gente simples que, sem grandes recursos, vive a prestar atenção no seu redor, a falar das coisas do cotidiano. São histórias que tratam das assombrações, histórias que tratam dos animais, da esperteza, do descaso, às vezes, com o mais pobre. São histórias que falam do cotidiano das pessoas humildes, daquelas mais afastadas do centro da cidade. Há um causo que eu gosto muito,
que diz assim, que havia um homem lá para as bandas do Mato Grosso, um homem de muitas posses, mas não queria saber de dividir nada dele com ninguém. Vivia lá com a família e tinha uma filha muito bonita. Filha dele, moça jovem, queria se casar. Queria conhecer alguém e viver uma outra vida. Mas o pai, ciumento que era, e possessivo, porque não queria dividir a fazenda com ninguém, inventou uma história para a filha não casar. Diz que a filha só ia casar com quem trouxesse para ele um pacote de água. Você já viu um pacote de água? Você já viu isso? Um pacote feito de água? Todos os jovens da região, quando ouviram aquilo, fizeram essa mesma expressão que com certeza você fez. Ninguém nunca viu um pacote de água. Como é que a gente embrulha alguma coisa com água? É claro que era uma artimanha do velho para não casar a filha. Vários jovens até tentaram, mas nenhum deles conseguiu fazer um pacote de água. E o tempo foi passando, sabe? E a moça, tadinha, foi ficando sorteirona, achando que ia ficar para titia, que não ia casar com ninguém. Mas um dia, apareceu naquelas bandas um moço muito esperto, muito traquinas. E disse que ele ia casar com a moça sim, que ele tinha um pacote de água. Chegou na frente do fazendeiro, pôs a mão no bolso e ficou ali, dizendo para ele que tinha um pacote de água ali muito bom, muito bem feito. O fazendeiro ficou com aquilo, mas como assim? Então me mostre, ora. Ora, ninguém conseguiu trazer até hoje um pacote de água, por que você trouxe? Ora, mas o senhor não quer que eu dê para o senhor? Se o senhor não me der antes uma corda feita com a fumaça do seu cachimbo. Se o senhor me der uma corda feita com a fumaça do seu cachimbo para amarrar o meu pacote de água, eu lhe dou. O velho caiu na gargalhada, porque afinal de contas, assim como o pacote de água não existe, corda feita com a fumaça do cachimbo também não. Esse é um caos contado numa região do interior aqui do Brasil. Percebem a diferença com as 3 histórias que eu contei? Mitos são narrativas geralmente bem mais longas. Falam sobre os deuses, sobre a origem das coisas, das características das pessoas, dos animais, o porquê que as coisas são como elas foram criadas e por que elas são como são. As fábulas são textos menores, que falam dos animais, que envolvem situações muito comuns aos seres humanos, mas que são retratadas com animais. E sempre ensinam alguma coisa para a gente. Já os causos são textos curtos também, que falam da esperteza, da meninice do povo do interior, falam das assombrações. Você com certeza já ouviu falar muito nas histórias que envolvem a mula sem cabeça, o Saci e tantos outros personagens. Quantos causos contam de coisas que aconteceram misteriosamente em que eles estão por trás? Quantas vezes as crinas dos animais aparecem trançadas e a resposta que se tem, foi Saci que apareceu por aqui. E esses causos contados no interior, ao relento, nas noites escuras, eles ganham verdade. E são histórias que trazem muita diversão para a gente. Vocês estão no 5º ano. Com certeza já ouviram muitas dessas histórias. Agora está na hora de vocês contarem. Está na hora de vocês escreverem suas narrativas, passarem essas narrativas adiante. Porque quando você começa a escrever, você vai refletindo sobre as melhores palavras para usar, você vai buscando palavras diferentes, você vai ampliando a sua história de outra forma. Quando você conta para alguém,
Você presta atenção na forma como você fala. Você passa a ouvir-se para poder falar. Porque muitas vezes numa conversa do dia a dia, nós não prestamos lá muita atenção para como é que a gente fala. Porque a fala é dinâmica, a fala é rápida. Então a gente muitas vezes não presta atenção. Mas se eu prestar atenção à forma como eu falo, eu vou tomar cuidado. E quando eu for escrever, eu vou escrever melhor. É muito comum que os alunos da idade de vocês cometam alguns erros na escrita que vocês já têm condição de ir corrigindo. Então eu sugiro a vocês como atividade que vocês escrevam uma história, que vocês gravem a fala. Por que não gravar no aparelho de celular e se ouvir? Porque quando você se ouve, você percebe onde é que você está errando, onde é que você pode melhorar. E isso tudo vai se refletir na sua escrita. Isso é um exercício. E não é um exercício simples, talvez, porque a gente não tem muito essa prática. Mas está na hora de adquirir. Estão no 5º ano. E como eu falei, cada vez mais vão ter a necessidade de trabalhar as ideias de vocês, de contar vocês sobre o seu aprendizado, sobre o que você entendeu. Por que não ir treinando isso? Então vamos retomar. Mitos falam dos deuses, falam da origem das coisas, do porquê as coisas são como são. Fábulas falam de animais, falam, na verdade, usam os animais para representar os dramas e as situações da vida humana. Então, geralmente, há uma conversa entre os animais que faz com que eles tragam algum problema, alguma situação que é muito típica dos seres humanos. Como na história que eu contei do leão e do mosquito. Quantas vezes a gente faz as coisas e acaba se tornando orgulhoso, como o mosquito ficou? Será que é por aí? E os causos são histórias contadas mais nas regiões interioranas, que falam do ser humano também, falam das dificuldades da vida, falam das assombrações, falam dos animais do lugar, falam de diversas coisas que estão presentes no cotidiano das pessoas. Percebem que cada narrativa tem uma diferença entre elas. E quando você for escrever, você deve pensar essas diferenças para não se perder. Quando as aulas retornarem e vocês estiverem na escola, com certeza vocês terão muitos livros para buscar nas salas de leitura, nas bibliotecas, além do apoio dos professores. Mas com certeza vocês, no 5º ano, já têm condição de ir também procurando, inclusive com as outras pessoas que moram com você. Por que não perguntar para um familiar qual a história que ele ouvia, que ele gostava? Por que não? Pesquise com as pessoas que estão com você. Reconte esta história. Grave-se falando. Perceba a sua voz. Enfim, contar histórias é um encanto. E além de ser um encanto, faz com que nós aprendamos muitas coisas. Quanto mais histórias você buscar, quanto mais histórias você ouvir e você contar, mais você vai ampliar a sua percepção sobre várias coisas. As histórias nos ensinam sobre os lugares, as histórias nos ensinam sobre as pessoas, as histórias nos ensinam sobre a vida. E de uma forma que é bonita, de uma forma que nos traz alegria e leveza. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que você busque muitas histórias e que nós possamos nos ver de novo.